Meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Adaelso Gomes, que vos fala. Quero estar primeiramente pedindo perdão aos irmãos, estar gravando esta videoaula pela demora, tá, meus irmãos? Demora muito extensa, mas todavia iremos estar gravando neste dia, tá bom? Como os irmãos já devem ter percebido, minha voz está um pouquinho debilitada e esta também é a causa da demora. Mas a voz deu uma melhoria, mesmo que foi uma melhoria pouca, mas para o jeito que estava já é significativa. Então, é importante o conteúdo, vamos passar para os irmãos aí, em nome de Jesus. Lição de número 2, a hierarquia angelical. Estamos aí, meus irmãos, na nossa matéria de angelologia. Os irmãos que têm interesse de estar adquirindo nosso material, tanto o livro físico quanto em PDF, entre em contato aí com a nossa instituição pelo 22 99968 3272, tá bom, meus irmãos? E ali você vai estar falando comigo, está tudo aí na descrição do vídeo. Vamos lá tentar fazer que este vídeo não fique também muito estendido, mas vamos tentar trazer um esclarecimento para os irmãos aí a respeito dessa hierarquia angelical. Meus irmãos, nós sabemos que tem muita heresia quando o assunto é anjo. Eu acredito que hoje uma das principais a respeito dessa hierarquia é sobre os anjos da guarda. Pessoas que falam que possuímos anjos da guarda. E muitas pessoas têm até mesmo estudos sobre isso, que fala que o mundo angelical possui 72 anjos guardiões, que são divididos em 9 hierarquias, onde cada hierarquia tem o seu príncipe. Isso aqui é uma complicação muito grande. Eles começam falando a respeito dos serafins, dizendo que esses são a classe mais antiga de anjos. Todavia, é os que são mais próximos de Deus. Também tem os querubins, tronos, dominações, potências, anjos, virtudes, arcanjos, principados e uma que eu acredito que é um equívoco muito grande deles, que são os gênios da humanidade, que também ele os qualifica como uma etapa, uma parte dessa hierarquia angelical. E um dos principais perigos desse ensino é estar colocando na Bíblia aquilo que a Bíblia nunca mencionou. A Bíblia nunca falou nada a respeito de anjo da guarda. Falou sim que, todavia, os anjos, ele pode livrar o servo de Deus, com certeza. Os anjos são levantados para estar auxiliando, muitas vezes também, meu irmão, em algumas missões de Deus, mas nunca falou que quando uma pessoa nasce, é lhe dado um anjo da guarda, como é muito defendido por essa classe de pessoas que defendem a respeito deste grupo de anjos que realiza o trabalho simplesmente de estar protegendo os seres humanos. Alguns desses equívocos deles são: cada pessoa recebe um anjo quando nasce. O segundo, por exemplo, são: os anjos intercedem por nós junto de Deus. Isso também é um problema, meu irmão, porque na realidade a Bíblia fala que quem intercede é Jesus, e isso está em Timóteo. E também um grande equívoco também é quando eles falam que nós devemos pedir ajuda aos anjos. Isso também aqui é uma dificuldade muito grande. Nós oramos a Deus, meu irmão. Nós oramos para Deus. Fala também que alguns cristãos, ou a maioria, de acordo com o ensinamento deles, quando falecem, quando vêm a óbito, eles se tornam também anjos. Então, percebemos que isso tem uma complicação que vai muito mais além do que nós imaginamos, né, meus irmãos? Então, temos que tomar muito cuidado sobre isso aí,
uma rápida introdução. Como aqui é uma aula de teologia, eu tento explicar para os irmãos tanto o nosso ponto de vista, como também alguns pontos de vista circular que tem andado com bastante força na mente de muitas pessoas. Também poderemos estar tomando alguns exemplos, mas vamos lá, vamos logo dar os primeiros passos aqui. Terceiro ponto, você que está com o livro físico, a página é a de número 20, e o irmão que está com o PDF, página de número 12, tá bom? Nos diz assim: a hierarquia angelical. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, e visíveis e invisíveis, sejam dominações, seja principados, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 16. Vamos lá. A organização angelical abrange as várias categorias ou classes de anjo. A semelhança das organizações políticas existentes no mundo, com graduação e poderes maiores e menores, as cortes angelicais também possuem a sua hierarquia. Nesta lição, estudaremos o assunto de um modo genérico, mas obedecendo a uma certa ordem. Vamos lá. Uma hierarquia especial de anjos. A Bíblia dá a entender que os anjos de Deus se acham organizados de forma hierárquica, isto é, numa forma de graduação de autoridade. Essa graduação é destacada pelo tipo de atividade que os anjos exercem em todo o universo e na presença de Deus. Vamos lá. Primeiro ponto. Arcanjo Miguel. Vamos lá, nos diz assim: a palavra arcanjo representa a mais elevada posição na hierarquia angelical. O prefixo arque, do grego arque, sugere tratar-se de um chefe, um príncipe, um primeiro-ministro. Entre os livros apócrifos existentes, por exemplo, o livro de Enoque, apresenta sete arcanjos, a saber, Uriel, Rafael, Raquel, Sacaquel, Miguel, Gabriel e Remiel. Mas o único nome desta lista que aparece nos livros canônicos da Bíblia que usamos é o do arcanjo Miguel, Judas 9. Este arcanjo se destaca biblicamente como uma espécie de administrador e protetor dos interesses divinos em relação a Israel. Judas 9, Daniel 12, 1. Meus irmãos, isso aqui é algo muito interessante. Eu sei e acredito que a maioria dos irmãos também sabe que tem algumas que nós qualificamos como até mesmo seitas que apontam o arcanjo Miguel como Jesus, o Messias, dizendo que este nome Miguel, ele apenas assumiu por um tempo, mas todavia é o mesmo Jesus. Mas, biblicamente, isso não fecha. Obviamente, né, meu irmão, não vou tomar muito tempo aqui a respeito deste assunto. Como eu falei para os irmãos, quero apenas expor o que está na revistinha e também fazer os irmãos entenderem um pouco o que se passa pelo mundo afora aí, tá bom? Em especial dentro da sala teológica. Então temos que entender que existem pessoas que têm o qualificado Miguel como se fosse o filho, apenas assumindo um nome diferente. E aí poderemos qualificar como os testemunhas de Jeová, que aponta até mesmo isso para estar qualificando Jesus como uma criatura de Deus. Isso aí já é uma heresia tremenda. E também nós temos os adventistas do sétimo dia, que por mais que não fala que Jesus seria uma criatura, mas qualifica também esta expressão Miguel como um título concedido a Jesus.
Para eles, então, Miguel e Jesus, para os irmãos entender, são a mesma pessoa. Mas, biblicamente, isto é algo perigoso de se defender. Mas vamos lá, dar continuidade. Querubins. Eu estou na página de número 13 para os irmãos que estão com o PDF e os irmãos que estão com o livro físico, página de número 21. Querubins. Vamos lá. Curiosidades sobre os querubins. Aí nós temos aí essa expressão do Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 24, porque foi a primeira vez que essa citação querubim apareceu na Bíblia, que foi quando foram colocados para estar guardando ou protegendo o caminho da árvore da vida, né, meus irmãos? Que não é o jardim do Éden propriamente, tá? Os querubins não foram colocados para proteger o jardim do Éden, mas sim a árvore da vida. Nós iremos comentar isso aí um pouco mais na frente. Vamos lá, meus irmãos. Esta palavra vem do hebraico, querumbi, plural de querube. No grego é xerob, na palavra de etimologia incerta. Cada ponto aí os irmãos estão percebendo, né? Agora eu estou no ponto 4. Existe muito de símbolo nos querubins. Eles são parte do grande exército celestial. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, eles recebem a incumbência de guardar o caminho para a árvore da vida no jardim do Éden. Novamente, eu repito, guardar. Guardar não o jardim do Éden, mas sim o caminho para a árvore da vida que está no jardim do Éden. Pelo menos na citação, tá bom, meus irmãos? Mas na frente nós iremos comentar sobre isso aí. Então percebemos já que estes querubins, eles foram mencionados a primeira vez no Gênesis e tem uma aparição também de defesa, de guardar, de proteger, no caso aqui, o caminho que ia para a árvore da vida. Vamos lá. Uma função especial foi otorgada aos dois querubins, dourado, posto em cada extremidade do propiciatório. Propiciatório é a tampa da arca, meus irmãos. Tá bom? Vamos lá. Entendemos que eles protegiam os objetos guardados na arca e proviam com as suas asas estendidas um pedestal visível para o trono invisível de Deus. Então percebemos que assim como querubins são colocados para proteger o caminho da árvore da vida, ou guardar, meu irmão, entenda da melhor maneira possível, assim também foi querubins colocado em cima do propiciatório, provavelmente também trazendo uma alusão de defesa daquilo que estava lá dentro. O que era que estava dentro da arca? Estava as tábuas dos 10 mandamentos, estava a vara de Arão que floresce em Números, estava também um pote com o maná que caía no deserto. Tá bom, meus irmãos? Vamos dar continuidade. Então, eles trazem uma alusão de defesa. Enquanto os arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel, ele traz mais uma singularidade a respeito de um alto escalão, um príncipe, digamos assim, uma pessoa que está para governar, para os irmãos entenderem melhor. Os querubins não, os querubins já traz mais o sentido de defesa, de proteger algo, de defender algo, tá bom? Vamos lá, os irmãos leem isso aí tudo detalhadamente, tá, meus irmãos, que é muito importante. Vamos lá, onde foi que eu parei aqui? Vamos lá, ponto 8. Entendemos que eles protegem... Tá, isso aqui foi o que eu li. Agora o 9. Em Ezequiel 10, lê-se da visão do trono da carruagem de Deus, sustentado por querubins. Foram bordados querubins nas cortinas e nos véus do tabernáculo, bem como estampado nas paredes do templo. Meu irmão, vamos lá. Quem são eles? Essas classes de anjos criados por Deus se destacam pela ligação que eles têm
com o trono de Deus. Novamente, a palavra querumbe, no original hebraico, querumbe, tem o sentido de guardar, cobrir. Eles aparecem pela primeira vez em Gênesis 3:24, como já falei para os irmãos, no Jardim do Éden, para guardar a entrada oriental, a fim de que o homem que havia pecado contra o seu Criador não tivesse acesso, olha só que interessante, né, meu irmão, ao caminho da árvore da vida. O que aprendemos acerca dos querubins é que eles possuem uma posição elevada na corte celestial e estão diretamente ligados ao trono de Deus. Aí tem uns textos bíblicos interessantes, tá, meus irmãos? 1 Samuel 4:4, 2 Reis 19:15, Salmos número 80, verso 1, Salmos número 9:9, verso 1, Isaías capítulo 37, versículo 16. Em Ezequiel 10, os querubins aparecem cheios de olhos e o trono de Deus está acima deles. Então, meus irmãos, os querubins, novamente eu repito, traz uma alusão de proteção, de defesa, de guardar algo. Vamos lá. Agora, os serafins. Minha voz já não está boa, né, meu irmão? Agora, quando a gente começa a falar, fica um pouquinho pior. Mas tentar fazer um grande resumão, por isso que eu estou sendo bastante rápido e objetivo aqui dos nossos ensinos. Vamos lá. Serafins. Meus irmãos, os serafins, eles são uma classe muito linda nessa hierarquia angelical. Eles vão estar aparecendo aqui em Isaías, apenas em Isaías capítulo 6, em toda a Bíblia, pelo menos o que eu me lembro neste momento, tá bom? Isaías capítulo de número 6 é a única aparição em toda a Bíblia, onde vai estar citando esses serafins, tá, meus irmãos? Vamos lá para o comentário. O vocábulo serafins deriva do hebraico, que significa ardente, refulgente ou brilhante, nobres ou afogueados. Esta classe de anjo aparece uma só vez na Bíblia em Isaías 9, do 1 ao 6, como eu falei para os irmãos anteriormente. Nessa escritura, os serafins estão intimamente ligados ao serviço da adoração e louvor ao Senhor. Neste serviço, eles se promovem, proclamam e mantêm a santidade de Deus. Na visão de Isaías, os serafins representados como tendo 6 asas. As asas de cada serafim tinham funções específicas. Com 2 asas cobriu o rosto, numa atitude de reverência perante o Senhor. Com as outras 2 cobriu os pés, falando da santidade no andar diante de Deus. E com as 2 últimas eles voavam. Essa visão de seres alados não significa que todos os anjos obrigatoriamente têm de ter asas. As asas desses serafins tinham o objetivo: mostrar ao profeta a capacidade de movimento e locomoção dos anjos para realizar a vontade de Deus. É uma forma materializada que os serafins espirituais usavam para serem compreendidos, porque de fato os anjos são incorpóreos. Isso aqui é algo muito interessante, né, meus irmãos? Então percebemos que enquanto o arcanjo, ele é um príncipe, ele é um alto escalão, ele é um general, os querubins, eles vão estar trazendo uma alusão de defesa, guardar, proteger. Já os serafins vão estar envolvidos, pelo menos na aparição bíblica que nos é revelada a respeito da adoração ao Senhor. Eles que proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Então percebemos os serafins na sua classe hierárquica é apontado para a adoração, aponta-se para a santidade do Senhor, quando em reverência cobriu o rosto, os pés
e com as outras duas asas voava e clamava: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Então vamos lá, meus irmãos. Classificação genérica dos anjos. Denominações. Classificação genérica. Porque entendemos que dentro da ordem apresentada em Romanos 8,38 e Colossenses 1,16, o apóstolo Paulo não quis dogmatizar a ordem angelical, segundo o seu entendimento de fato, ou o seu interesse foi o de tornar mais claro a compreensão sobre as várias classes angelicais. Outro fato importante é que algumas das classes apresentadas como arcanjos, querubins e serafins se confundem dentro dos títulos apresentados por Paulo. Os teólogos antigos tentam classificar os anjos reunindo todas as graduações. O teólogo Dionísio, ele apresenta 3 classes de anjos: tronos, querubins e serafins, como pertence a uma classe ligada diretamente ao trono de Deus. E segundo, poderes, domínios, potestade. E terceiro, principados, arcanjos e anjos comuns. Entretanto, essa classificação não tem respaldo bíblico, dando a diversidade das várias ordens angelicais. Apresentamos uma classificação segundo a ordem dos textos de Colossenses e Romanos, sem nos preocupar com uma ordem definitiva, tá bom, meus irmãos? Então, como eu falei para os irmãos, alguns estudiosos, até mesmo, em especial os mais antigos, eles vão estar separando aí essas classes de anjos, como tronos, querubins, serafins. Isso aqui é algo muito interessante, porque em cada classe de anjos desses aí, tem uma quantidade de anjos específico. Não vai dar tempo para eu estar comentando aqui agora para os irmãos, mas basicamente, o celular está descarregando, mas basicamente aquilo que eu falei para os irmãos, totalizando 72 anjos, apenas anjos da guarda, no ponto de vista de muitas pessoas aí, tá bom, meus irmãos? Mas isso não tem, basicamente, meu irmão, alicerce para suportar o crivo das Sagradas Escrituras. Então tem aí um material recheado, meu irmão, recheado. Não se preocupe, os irmãos que estudam aí presencialmente conosco, nós iremos comentar tudo isso aí, tá, meus irmãos? Tudo isso aqui está sendo comentado, tá bom? Só que vamos estar encerrando o vídeo por aqui, por causa do tamanho do vídeo, né, meu irmão? E também nossa voz já está sumindo, né? Então, ó, tem muito material. Se você quer ter acesso aos nossos PDF, aos nossos materiais, aos nossos livros, também se você quer conhecer alguns livros também da nossa autoria, nós temos liberado aí agora no momento a saga dos Hebreus, tá, meus irmãos? Minha autoria, eu mesmo que escrevi, pastor Adaelso Gomes. Aí tem um exercício, eu acredito que alguns irmãos perceberam isso, que diferente da nossa outras apostila anteriores, não tinha um exercício no final de cada lição, tinha um exercício no final da matéria, mas essa, no final de cada lição, tem o seu exercício. E os irmãos que estudam conosco presencialmente, é muito bom vir com esse exercício respondido. Existem aí 5 perguntas em cada lição, e essas 5 perguntas, se for possível, os irmãos respondem, porque nós vamos trabalhar bastante essas 5 perguntas dentro da sala de aula, tá? Vamos lá, pergunta 1. Na hierarquia angelical, quem aparece primeiro? Falamos sobre o primeiro aqui, agora há pouco, né, meus irmãos? Falamos agora há pouco aí sobre o arcanjo. Onde os querubins são mencionados pela primeira vez, comentamos também. Quantas vezes são mencionados os serafins na Bíblia? Também comentamos. Tá percebendo, meus irmãos? Nestes 24 minutos de videoaula, comentamos 3 perguntas. 3 dessas perguntas nós comentamos. Cite alguns personagens que apareceram para ele, os anjos. Nós iremos falar disso dentro da sala de aula.
E quais foram as participações dos anjos no ministério de Jesus? Também iremos comentar. Você que tem aí, meu irmão, a tua apostila, o teu livro físico ou em PDF, se você quer ter o teu livro físico, nos mande mensagem pelo WhatsApp. Nós estamos no estado do Rio de Janeiro, mas enviamos material para qualquer lugar deste Brasil, tá, meu irmão? Só nos chamar 22 999 68 32 72, tá bom, meu irmão? E vamos que vamos crescer na graça, no conhecimento com a Itadesp. Um abraço para todos os nossos alunos aí de Moçambique, tá, meu irmão? E também de todo lugar espalhado dentro deste Brasilzão, tá bom? Um grande abraço também para o nosso reitor, pastor Josiel Saraiva. E vamos que vamos, meus irmãos. Um grande abraço para os irmãos que têm nos abençoado aí com a sua audiência, com a sua presença. Compartilhe o nosso vídeo aí e nos ajude a alcançar mais gente, em nome de Jesus.